A paz do Senhor, meus queridos. Passando aqui para trazer uma palavra de Deus para você, para os novos convertidos. Eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido no meu dia a dia. E eu quero ministrar uma palavra de Deus no teu coração. Para quem me conhece, eu sou o evangelista Isamar. Para quem não me conhece, também sou o evangelista Isamar. Do Ministério Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará. Queria ministrar uma palavra de Deus para os novos convertidos. Aqui é a revista, os irmãos podem dar uma olhada aí, a revista. Tá? Essa aqui é a revista CPAD, tá? O discipulado, tá? Discipulado, portanto, uma nova identidade. É fácil, toda CPAD, loja CPAD, você vai encontrar uma revista dessa. Queria deixar aqui uma reflexão, meditação, um ensino da palavra de Deus. A lição de número 6, né? Tá todo mundo vendo aí, direitinho, bacana, certo? Todo cristão, primeiro passo quando ele aceita Jesus, ele tem que ser, primeira coisa, ele tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Segundo passo, ele tem que batizar. E quais são os outros passos? A honestidade. Todo cristão tem que ser honesto. É importante a gente estar atento a isso aqui. Então, qual é o tema ser abordado agora? A honestidade para com as palavras. Então, todo cristão tem que ser honesto para com as palavras. Esse é o tema a ser abordado. Você que tem uma Bíblia, você pode estar abordando esse tema aí na sua casa. É muito interessante, né, esse tema. O texto base nessa revista você encontra em Mateus, no capítulo 5, versículo 33 e 37. Esse é o texto base para este ensino. Mas eu queria trazer aqui, irmão, 3 tópicos, né, de suma importância para mim e para você acerca da conduta de um novo cristão, tá bom? Quais são esse primeiro passo? 3 passos. Quais são esses passos? Primeiro passo, o cristão ele deve ser, tá? Primeiro tópico, honestidade interior, ser honesto para consigo mesmo, ou seja, ter a mente tranquila, né? Botar a cabeça no travesseiro, dormir em paz e acordar em paz. Segundo passo, honestidade para com Deus. E terceiro passo, honestidade para com os outros. É interessante aqui. É muito de suma importância, irmão. E a Bíblia nos dá muitas informações que nós não devemos jurar nem pelo céu e nem pela terra. Por que não devemos jurar? O cristão não deve jurar nem pelo céu nem pela terra. Porque pelo céu, o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Então o cristão não deve jurar nem pelo céu e nem pela terra. Então o cristão ele tem que ser uma pessoa honesta em tudo. O cristão ele tem que ser. Eu queria deixar essa palavra no teu coração. Quero dar os teus parabéns, você que já levantou a mão para o céu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você que agora está se preparando através desse discipulado para se batizar, quero dar os meus parabéns para você, que foi a melhor decisão que você tomou. Meus parabéns, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero agora ministrar uma palavra de Deus no teu coração a respeito dessa palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu peguei aqui, irmão, nessa revista você vai abordar todo o tema a respeito da honestidade, tá? Honestidade para com as palavras, ou seja, aquilo que sai da sua boca. Eu quero deixar aqui, voltar, retroceder um pouquinho aqui nas escrituras. Olha o importante da necessidade da honestidade com aquilo que nós falamos, aquilo que sai aqui, ó, tá? Aqui, ó. Aquilo que sai aqui. Nós devemos ser honestos. Por quê, irmão? Porque nós iremos prestar conta para com o Pai. Aonde isso está escrito? Qual é a base bíblica para você me falar isso? Mateus, no capítulo 12, versículo de número 36 e 37, diz assim, olha: mas eu vos digo
que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tua palavra serás justificado e por tua palavra serás condenado. Ou seja, irmão, pelas tuas palavras tu serás condenado e pelas tuas palavras tu serás justificado. Ou seja, hão de dar conta no dia do juízo. O juízo de Deus, o juízo de Cristo. Se nós olharmos lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, fala que todos passarão pelo tribunal de Cristo. Né? Essa é uma palavra para os cristãos, tá? Para o cristão. A questão dos que morrem sem Jesus é outra história. Aí ressuscitarão somente para o juízo de Deus. O juízo de Cristo é uma coisa e o juízo de Deus é outra coisa, tá bom? Então aqui fala do juízo. Esse juízo aqui, provavelmente ele é o juízo de Deus, tá? É o juízo final, que todos prestarão conta, tá? Daquilo que sai da sua boca para com o Pai, tá bom? E outro detalhe aqui que é importante aqui, que todo cristão tem que ser honesto para com as palavras. Honesto quer dizer não ser mentiroso, não mentir, não ser dado à mentira. Porque a Bíblia vai dizer que o diabo, ele é o pai da mentira. Mas glórias a Deus que agora Jesus Cristo te libertou. Glória a Deus, porque em Cristo agora você é uma nova criatura. Graças a Deus, porque agora Cristo te livrou da escravidão do pecado, te libertou dessa escravidão pecaminosa. Ele tirou você do Egito carnal, tirou você desse Egito que é o pecado, a lama e todas as imundícias carnais. Mas agora você é uma nova criatura e agora você faz parte dos discípulos de Cristo. E a melhor escolha que você fez foi aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, eu quero agora ministrar uma palavra de Deus no teu coração e quero trazer essa palavra dizendo, o que está escrito lá, evangelista Isamar? Lá em João, no capítulo 8, versículo de número 44. Olha o que diz assim, olha. É interessante a gente estar atento a isso aqui, que fala que o diabo ele é o pai da mentira. Observe. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então o cristão não deve mentir, tá? Então eu abordei aqui o tema, né? Honestidade, tá? Esse é o tema, honestidade para com as palavras, aquilo que sai da sua boca, tá? Por mais que você sofra consequências. Então, vamos agora trazer aqui um assunto importante aqui, entrar agora dentro do corpo da mensagem agora. Primeiro tópico, honestidade no interior, honestidade no interior. O que fala lá? Ser honesto consigo mesmo é muito importante para viver de forma saudável. Honestidade no interior significa reconhecer os seus pontos fracos e fortes e não acreditar em mentira. O diabo tenta fazer você acreditar em mentira para destruir sua vida. Mas Jesus veio para lhe libertar com a verdade, para conhecer a verdade e aprender a ser mais honesto consigo mesmo. Leia a Bíblia, que é a palavra de Deus. João, no capítulo 8, versículo 32, a Bíblia vai nos dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 14, versículo de número 6, diz assim, olha, o que disse Jesus? Jesus disse-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, ele é o verdadeiro caminho. Jesus, ele é a verdadeira verdade. Jesus, ele é a verdadeira vida. Então, não tem outro caminho que leva a Deus.
somente a Jesus Cristo, que é a verdade do ser humano, a verdade nossa para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está do outro lado da telinha, você que pode dar um glória aí, pode glorificar, adorar, dar um brado aí, porque Jesus ele ainda salva. Jesus ainda faz milagres e maravilhas. Então, agora, uma coisa maravilhosa que aconteceu, que o Espírito Santo de Deus, ele abriu os teus olhos, tirando as escamas do teu entendimento, e agora você é entendido, agora você é sabido de toda a verdade. E o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e agora vocês conheceis a verdade, e a verdade vos liberta. Então, agora você é um liberto em Cristo. É importante a gente estar atento a tudo isso. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro de São João, no capítulo 8, versículo de número 8:36, disse-lhe Jesus, né? Que falou Jesus lá? Jesus falou assim, olha, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres e libertos. Então agora, ser honesto para com Deus. Ponto importante agora, segundo tópico, ser honesto para com Deus. Não vale a pena mentir para Deus. Ele sabe todas as coisas e nada está escondido dele. Deus quer que você seja honesto com ele mesmo, quando a verdade não é bonita, mas ser honesto. Na Bíblia, muitas pessoas foram honestas com Deus sobre como se sentiam. E por causa disso receberam a resposta que precisavam de Deus. Por outro lado, um casal chamado Ananias e Safira foram desonestos com Deus e receberam a sua recompensa, que foi o castigo. Mas o que aconteceu com esse casal, Ananias e Safira? Ananias e Safira era um casal que eles tinham feito uma promessa, saíram. Eles pronunciaram palavra, lançaram palavra no reino espiritual. Então eles prometeram para Deus que ia vender a propriedade, ia dar tudo para Deus. Então quando eles venderam a propriedade, que ele viu aquele monte de dinheiro, ele ocultou a verdade, ele escondeu, tirou uma parte para ele e falou, olha, a casa só deu isso. E quando veio a revelação para o São Pedro, então o apóstolo Pedro teve a revelação do Senhor Jesus e ali ele recebeu a dura recompensa pela sua mentira. Então, o que está escrito lá? Está escrito em Atos, capítulo 5, versículo 3 e 5. Fala assim, olha, o que aconteceu essa situação do casal? Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o teu coração, pondo de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertence a você. Depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, o que o levou a pensar em fazer tal coisa. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram os que tinham acontecido. Ou seja, ele recebeu a sua recompensa. Ele mentiu não a homens, mas ele mentiu a Deus. E não devemos mentir a Deus, porque a Bíblia nos dá orientação dizendo que o caminho do homem anda perante os olhos de Deus. Então não adianta mentir para o Senhor. Deus é sabido de tudo. Agora, honestidade para com os outros. Um ponto muito importante, irmão, que nós devemos ser honestos para com a sociedade, honesto para com o nosso próximo, honesto para com as outras pessoas. É importante agora. Ser honesto com os outros, com as outras pessoas, é abandonar todo o engano e falsidade nas atitudes do dia a dia. Honestidade sempre. Sempre, irmão. Primeira coisa, em relação à honestidade para com os outros. Não mentir. Em hipótese alguma, por mais que você mesmo seja prejudicado. Olha o que fala esse texto aqui, interessante. Muitas vezes mentimos para evitar situações difíceis. Essa é uma realidade. Ou para agradar alguém, mas isso não é certo. É melhor dizer a verdade e enfrentar a situação difícil que ficar preso em uma rede de mentiras. O que nós aprendemos lá? Que o diabo ele é o pai da
mentira. Efésio, no capítulo 4, versículo 25, assim diz a palavra de Deus. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Agora, ser honesto para com dinheiro, ou seja, ser honesto para com as dívidas, para com aquilo que você recebe em mão, tá? Tem muito cristão desonesto, tem muitas pessoas que não são cristãos e são desonestas também. Então é importante a gente frisar isso, tá? Ser honesto para com dinheiro, sendo justo a pagar e a cobrar dinheiro de outras pessoas em todas as situações. Olha, ser justo a pagar e a cobrar dinheiro de outras pessoas, ou seja, questão da honestidade para com o dinheiro. Onde eu tenho essa base bíblica para me dar essa instrução? Salmo 112, versículos 5 e 7, fala assim, olha, feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade, conduz os seus negócios. Agora, honestidade para com a lei, ou seja, as leis humanas e a lei de Deus. Fala assim, olha, pagando os impostos corretamente e não encobrindo crimes e não sendo cúmplice de corrupção. Romanos, capítulo 13, versículos 5 a 7. Fala assim, olha, portanto é necessário que sejamos submissos à autoridade, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que você paga imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Dê a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se é temor, temor. Se é honra. Mas se é tributo, tributo. Então fique essa reflexão dessa palavra de Deus, que nós devemos ser honesto para com o nosso próximo, honesto para com a sociedade. Primeiramente, irmão, honesto para com nós mesmos, honesto para com Deus e honesto para com o nosso próximo. Honestidade sempre com as palavras, porque nós prestaremos conta daquilo que sai da nossa boca. Nós prestaremos conta. E aquilo que você fala, você pode te justificar, mas aquilo que você pronuncia pode também te condenar. Mas você é uma nova criatura em Cristo Jesus, os teus pecados agora ficou para trás, agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus.